Sabe todas aquelas imagens que a gente vê todo dia? Pois é, elas influenciam e muito as nossas decisões. Pensa só, das cores numa embalagem de supermercado até o jeito que um site é organizado, existe uma linguagem ali meio que invisível, sabe? Hoje a gente vai desvendar os segredos do design gráfico e entender como ele, quietinho no seu canto, vai moldando o nosso mundo. Imagina uma cena tipo a Times Square, em Nova York. É luz para todo lado, cor, imagem piscando, uma verdadeira loucura, né? Uma sobrecarga de informação. E mesmo assim, de algum jeito, o nosso cérebro consegue processar aquilo tudo. Mas como? Como isso é possível? Bom, a resposta para isso está na linguagem do design. Pois é, nada daquilo é por acaso. O que parece um caos, na verdade, é uma comunicação visual pensada nos mínimos detalhes. É tipo uma linguagem mesmo, com regras, com uma gramática própria, tudo criado de propósito para passar uma mensagem bem rápida e direto ao ponto. Então, bora mergulhar nisso e entender de onde veio essa linguagem tão poderosa. Ok, para a gente entender o design de hoje, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Porque essa nossa necessidade de se comunicar com imagens, olha, isso não é de agora, não. É algo que está bem lá no fundo da nossa história. Olha só essa linha do tempo. Que incrível! A gente começa lá atrás, com nossos ancestrais desenhando nas paredes das cavernas, e vai até a revolução digital que a gente vive hoje. A comunicação por imagem sempre esteve aí, firme e forte, fazendo parte da nossa evolução. E aí, no meio dessa história toda, surge essa invenção aqui, a prensa de tipos móveis. Parece simples, né? Mas, gente, isso mudou tudo. Imagina só, antes dela, um livro de 500 páginas era uma obra de arte, escrito à mão, uma coisa para pouquíssima gente. A prensa de Gutenberg simplesmente virou o jogo. Causou uma revolução no jeito de espalhar conhecimento. E é aí que entra a tipografia, que nada mais é do que a arte de dar uma forma visual para as palavras. É só parar para pensar. Uma letra toda desenhada num convite de casamento passa aquela ideia de sofisticação, né? Agora, uma letra bem grossa e em negrito num pôster de filme de ação, ela praticamente grita urgência. Do livro de papel à tela do celular, é a tipografia que dá voz para o texto que a gente lê. Beleza, vamos dar um salto no tempo para os dias de hoje. Como é que os designers usam toda essa bagagem histórica para criar uma comunicação que realmente funciona? Vamos dar uma espiada na caixa de ferramentas deles? Então, afinal de contas, o que é design gráfico? Muita gente acha que é só deixar as coisas bonitinhas, mas não é bem por aí. É sobre resolver problemas. Pensa assim, designers são tipo arquitetos da informação. Eles constroem pontes visuais para conectar ideias e pessoas. E o mais legal é que isso não é mágica, não. Existe um processo. Olha só o exemplo da identidade visual do Instituto Jujuba. Primeiro, eles definiram o propósito. Depois, pensaram no conceito visual das bolhas e, por fim, aplicaram tudo. Cada etapa é pensada, nada é por acaso. Dá para pensar no design como uma língua mesmo. E toda língua tem sua gramática, certo? Então esses elementos aqui são as regras do jogo. A cor mexe com a emoção, a tipografia dá o tom da voz, o layout e o grid, que, falando de um jeito simples, é uma grade invisível que organiza tudo na página, trazem ordem, clareza. Juntando tudo isso, a gente constrói mensagens que batem forte. Já reparou como algumas cores conseguem mudar o nosso humor? Isso não é coincidência, não. Os designers usam o que a gente chama de psicologia das cores para despertar emoções específicas. Sabe, tipo o vermelho de urgência numa placa de pare, ou o azul que traz aquela calma num app de meditação. Tá, mas aí, onde é que essa linguagem do design aparece no nosso dia a dia? A resposta é fácil, em todo lugar. Vamos ver como esses princípios estão aí moldando o mundo à nossa volta. Pensa aí numa marca que te agrada. O logo, as cores, a embalagem, tudo isso faz parte de uma identidade visual que foi super bem pensada. E o impressionante é que numa fração de segundo, tudo isso já comunica o que aquela marca é, o que ela representa. Quem nunca ficou meio perdido num prédio que não conhecia, tipo um hospital ou um museu? É nessas horas que a sinalização, a tal da sinalética, entra em ação. É o design na sua forma mais pura e funcional, guiando a gente quietinho e nos dando autonomia para ir e vir. E, às vezes, o objetivo do design é surpreender, né? Olha que genial essa embalagem de macarrão criada pelo designer Nikita Konkin. É uma ideia brilhante para se destacar na prateleira do mercado e, de quebra, contar uma história sobre criatividade e estilo. Sabe aquele assunto super complicado, cheio de dados? O design ajuda, e muito nisso. Infográficos, como esse aqui sobre como identificar fake news,
Pegam um monte de informação densa e transformam numa história visual, bem mais fácil de entender. Mas o design vai muito além de só deixar as coisas bonitas ou ajudar a vender. Ele pode ser uma força poderosa, capaz de moldar a sociedade de formas bem profundas, tanto para o bem quanto para o mal. É um espectro bem amplo, né? De um lado, tem o design que é usado para estimular o consumo, para convencer a gente a comprar. Do outro, existe o design que inspira, que busca uma mudança no mundo. Ele tem esse potencial enorme, tanto para o lucro quanto para o propósito. E um ótimo exemplo disso é o Projeto África. Ele é a prova de como o design pode sim desafiar estereótipos e ajudar a reescrever narrativas que já estão batidas. O África é tipo um respiro, sabe? Ele traz uma visão super vibrante e cheia de facetas do continente africano. Com design incrível e histórias poderosas, o projeto celebra toda a riqueza da cultura, da inovação, da humanidade, coisas que muitas vezes a gente nem fica sabendo. Essa frase aqui resume tudo perfeitamente. O design, quando usado da melhor forma, não é só sobre vender coisas. É sobre criar pontes, gerar empatia e ajudar a gente a se entender melhor como seres humanos. Bom, a gente está chegando no final da nossa conversa. Então, qual é a grande ideia sobre o design que fica disso tudo? Acho que o principal é isso. Design não é só o que a gente vê, é um jeito de pensar. É uma ferramenta para resolver problemas e, claro, é uma linguagem que se comunica sem precisar de uma única palavra. Então, fica o convite. Da próxima vez que algo chamar atenção visualmente, pare um segundo e pense: o que isso aqui está querendo me dizer? Porque o mundo visual está o tempo todo falando com a gente. A pergunta é: será que a gente está prestando atenção?